Olá, queridos, bom dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Meus queridos, hoje, mais do que uma palavra de esperança, quero trazer aos nossos corações uma palavra de exortação. O coronavírus não me causa nenhum terror. Não estou nem um pouco amedrontado, apavorado e menos ainda desesperado. Não tenho medo de ser contaminado por ele, ainda que como servo prudente não farei absolutamente nada que possa contribuir para que isso aconteça. Não quero ser um vetor de propagação dessa ou de qualquer outra doença. No entanto, o Covid-19 tem trago uma grande preocupação ao meu coração. Não comigo mesmo, mas com muitos irmãos meus. Não que eu seja mais forte espiritualmente falando do que qualquer um de vocês. Absolutamente não. Megenoito, de jeito nenhum, de maneira alguma. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 12 diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. O meu grande temor é que esse isolamento, que esse afastamento das reuniões ordinárias da igreja possa afastar alguns da comunhão de Deus, principalmente aqueles que já vinham caminhando com dificuldade. Leia comigo Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu fico pensando, meus amados, o quão maravilhoso, quão extraordinário, quão magnífico é o nosso Deus. De fato, Ele é fonte de toda a sabedoria. Veja a orientação que ele deu para os irmãos ali da igreja primitiva, que serviu para a igreja antiga e que continua servindo para a igreja da pós-modernidade, ou seja, para mim e para você. Não deixem de congregar, não abandone as reuniões da igreja. Já naquela época, alguns irmãos estavam abandonando o santo e precioso costume de congregar, de se reunir como família, como povo de Deus. Talvez isso se devia à grande perseguição que eles estavam enfrentando ou pelo esfriamento espiritual pelo qual estavam passando. O certo é que muitos estavam abandonando aquilo que não deveriam abandonar, ou seja, as reuniões na igreja. Meus amados, quanto mais próximo do fim estivermos, mais necessário será as reuniões da igreja, mais necessário será estarmos juntos. E qual é a razão para que não abandonemos as reuniões da igreja? Porque no ajuntamento do povo de Deus nós somos estimulados ao amor e às boas obras. O verso 23 deste mesmo capítulo nos mostra isso. No ajuntamento da igreja, nós somos fortalecidos, confrontados, confortados, consolados, encorajados e alimentados pelo genuíno leite espiritual. Então, quanto mais próximo do fim estivermos, mais firmes e congregados devemos estar. O isolamento pelo qual passamos é por motivo de força maior. Não foi opção nossa, fomos forçados a isso. O fato de não estarmos congregados não é culpa nossa. Todavia, a minha preocupação é que muitos que já não vinham congregando com regularidade se acostumem a esta situação e abandonem de vez as reuniões da igreja. Por isso, meu amado irmão, não permita que o diabo use dessa situação atual para te levar à estagnação espiritual e, em consequência disso,
a apostasia, o afastamento de vez de Deus e de sua presença. O diabo, ele é sorrateiro, ele é dissimulado, ele é sagaz e ele pode muito bem usar desse momento de crise mundial para enfraquecer a sua vida espiritual. Lembre-se da exortação do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo é exatamente como um leão. Os irmãos já devem ter assistido alguns vídeos, algumas reportagens nas savanas africanas, onde o leão, as leoas, outro animal ali, carnívoro, ficam ali à espreita, deitado na savana, observando a manada. E quando ele vê um animal mais fraco, mais debilitado, esse animal se torna o alvo dele. Então, se você, nessa quarentena pela qual estamos passando, não continuar lendo a palavra, orando, estudando, alimentando a sua fé, você se tornará uma vítima vulnerável e um alvo fácil para Satanás atacar. E lembre-se de uma coisa, meus queridos irmãos: o diabo não está nem um pouco interessado em sua casa, em seu carro ou em sua empresa. Ele não quer devorar nenhuma dessas coisas. O que o diabo quer devorar é a sua fé. Ele não está nem um pouco interessado em devorar sua vida material. O que ele deseja profundamente é destruir a sua vida espiritual. Por isso, mesmo estando impedidos de congregar, continuem fortalecendo a sua vida espiritual através da leitura diária das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja você e ao voltarmos às reuniões ordinárias da igreja, você possa vir muito mais forte do que antes, muito mais determinado em servir no reino de Deus do que antes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.